nas tentações. Livra-nos de todos os males e que assim seja. Ainda envoltos nessa atmosfera de paz, de luz, vamos com os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos saindo devagarzinho até cada repartição da nossa casa, sempre em pensamento, com as pessoas que lá coabitam com a gente. E vamos saneando todas aquelas coisas ruins, aquelas dores, aquelas aflições que lá existem, e vamos trazer aqui para esta casa. Assim como vamos até os nossos trabalhos, olhando para os nossos amigos e trazendo de lá também tudo aquilo que nos faz cada vez mais nos afastar do Jesus, se afastar do nosso Pai. E agora, vamos voltar a esta casa para dar continuidade aos nossos trabalhos da noite de hoje. O Evangelho de hoje, ele é do capítulo 10, do capítulo 11, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, no item, a lei do amor. E também do capítulo 17, sejam perfeitos, características da perfeição. Por que os dois evangelhos? Porque os dois, um está intimamente ligado com o outro, e um é consequência do outro. A lei do amor, e depois vem, sejam perfeitos, que são as características da perfeição. Então, lá no Evangelho do capítulo 17, diz o seguinte: Jesus disse: amem os inimigos e façam o bem para aqueles que os odeiam, e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai que está nos céus e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus. Deus, Ele nos criou simples e ignorantes, mas Ele nos deu todas as possibilidades da gente progredir. Para isso, nós temos que transformar os nossos instintos, as nossas sensações, e transformar isso em sentimentos. E a lei do amor, ela vem exatamente ao encontro deste sentimento que nós precisamos transformar. A lei do amor é aquela lei que está no Evangelho de Jesus, onde ele fez toda a sua pregação, onde ele fez todos os seus ensinamentos, está lá no Evangelho. O amor é o sentimento mais puro, é o sentimento mais sublime, e que a doutrina do Espiritismo, a doutrina espírita, vem trazer, através de todos os seus ensinamentos, o que é o amor. Quando esse amor ele for implantado no coração de cada homem, todas as misérias sociais serão substituídas por sentimentos de fraternidade e de justiça. Pelo Espiritismo, desvelou-se a reencarnação. E olha só, a reencarnação, ela nos diz que se inimigos do passado
se reúnem nesta vida exatamente para reencontrarem o amor. E foi através da reencarnação que a gente fica sabendo que nós não estamos juntos por acaso, que nós não estamos aqui de passagem. A gente está aqui para aprender e para progredir. E a gente se pergunta, é fácil? É fácil? Não é fácil. É muito difícil. É muito fácil falar, mas cumprir a lei do amor é difícil. Mas nós temos uma caminhada extensa ainda para continuar. Por isso que para chegar à lei do amor, nós temos que passar pelo Evangelho quando fala sede perfeitos. Sejamos perfeitos. Então, a gente começa a refletir dessa forma. Já interrogamos a nossa consciência sobre os nossos próprios atos? Se não cometemos o mal, e se fizemos todo o bem que podíamos fazer? É fácil? Não é fácil. Se não deixamos escapar voluntariamente uma ocasião de sermos úteis, quantas situações passam no dia e a gente de braço cruzado? Depositamos fé em Deus e no futuro, cultivando a fé racional, não colocando os bens materiais acima dos bens espirituais, acreditando na bondade, na justiça, na sabedoria divina. Aceitamos as nossas aflições, as nossas dores, as nossas agonias, com paciência e resignação. Sabemos compreender o outro? Ou a gente só quer ser compreendido? Está lá na oração. Esqueci o nome da oração, do São Francisco, né? Amar mais que ser amado, compreender que ser compreendido. Então, isso, a gente está compreendendo o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso próximo. Fazemos caridade sem esperar algo em troca. Olha quantas coisas, quantos assuntos a gente precisa refletir. O exercício da caridade é o que impulsiona o homem a evoluir, porque ele faz desenvolver em si todas as outras virtudes que distinguem um homem de bem. E só seremos homens de bem quando não mais fizermos distinção de classe social, de raça, de credo, de gênero. E está no Evangelho de Jesus o maior código de conduta de caráter universal. E lá está escrito assim: fora da caridade não há salvação. Então, meus queridos, vamos refletir sobre isso. Nós temos muito tempo, mas não percamos mais tempo. Que assim seja. Hoje a nossa palestra é com o nosso irmão Edson Castanhete, que é da casa do Centro Espírita Consolador Prometido da Içara, com o tema família. Então vamos vibrar com o Edson para que a gente possa entender as colocações dele. Fica tranquilo. Boa noite, pessoal. Jesus nos abençoe mais, sempre mais, para nos ajudar nessa caminhada difícil. Que é... Não está ligado? Não está ligado? Não, liga. Vou ter que falar só com a minha voz? Não. Liga. Ah, tem que ligar. Não acende. Alô? Agora sim.
Achei que com a lâmpada acesa era o espírito presente, né? A nossa caminhada é difícil, mas pretende ser caminhada por cada um de nós. O tema que eu escolhi e venho fazendo já em algumas casas é família, porque faz parte das nossas vidas incondicionalmente. Porque dos vários assuntos, inclusive família, é um dos assuntos que não é abordado diretamente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lembrem que não há um capítulo específico com o tema família, mas a gente pode encontrar muitas passagens, muitas citações que vão nos levar a estudar família, seja no capítulo 14, honrar pai e mãe, ou no capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. A gente consegue fazer um apanhado lindo de informações dos Espíritos para nos instruir sobre família. Porque família é sangue, família é carne, né? E o Espiritismo também tem que ser sangue, tem que ser carne, tem que ser ensinamento. Enquanto ele é só um livro, enquanto o nosso querido Allan Kardec passou 14 anos trabalhando para codificar a doutrina, mas se a doutrina continuar ali em cima da mesa, não adianta nada. E se lermos e não colocarmos na nossa vida, também não adianta nada. Então a proposta do Espiritismo é essa: introduzir-se na nossa vida através dos nossos quereres, dos nossos aprendizados. Eu peguei a citação evangélica do capítulo 22, no comecinho, Mateus 9, 4 a 6, que diz assim: Não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Obviamente, todas as palavras que o Cristo dizia, a gente tem que trazer em análise, e agora com o Espiritismo as coisas ficam mais fáceis. Quando ele diz, obviamente, que não serão mais uma carne, não serão mais duas, né? Dois elementos, serão uma só carne. Essa carne que ele falava não é esta carne que dá envergadura ao nosso corpo. Ele falava dos espíritos. E linda oração do início da nossa palestra, do nosso trabalho da noite, quando o irmão nos evocou a fazermos uma viagem aos nossos lares mentalmente, abençoando os nossos lares, correndo em cada repartição dos nossos lares, levando vibrações positivas lá. O nosso lar, que é o sítio dos nossos corpos, que são os sítios dos nossos espíritos, e a conjunção desses corpos e espíritos formam famílias que dão lugar a trabalhar cada um de nós individualmente e coletivamente no nosso progresso. Deus sempre faz caminhos certos, né? É uma obviedade o que eu estou falando, mas a sua onipotência e a sua infinita bondade criou tudo e deu-nos uma certeza: a eternidade com progresso. Seremos eternos, somos eternos, mas com progresso. Nada de andar por aí sem fazer nada. É previsto já nas leis que a cada momento é um passo à frente. Então, na sua bondade, Ele nos cria, mas nos põe a caminho daquilo que vai ser melhor para nós. Na sua justiça e no seu amor, quando Ele nos criou lá atrás, né, espíritos individualizados, Ele colocou lá, no germezinho de cada um, na semente espiritual de cada um, tudo, absolutamente tudo que a gente vai precisar para a nossa eternidade. Já está gravado no nosso DNA espiritual. A cada momento e passo que a gente for dando e vai se confrontando com as coisas da matéria, com os ensinamentos que nós vamos aprendendo com nós mesmos, essa sementinha vai dando um germe diferente, uma folha diferente,
uma plantinha diferente que é aquilo que já está lá e a gente reconhece o ensinamento de Deus. Deu-nos uma coisa muito importante, o livre-arbítrio. Na nossa caminhada, muitas vezes a gente se encontra naquela bifurcação da escolha do sim e do não, do certo e do errado. E olha só, eu acho que a gente está na melhor fase das nossas existências, né? Com um pouquinho mais de inteligência, frente ao que a gente já foi no passado, com o Espiritismo agora nas nossas vidas, mas, eventualmente, a gente pode fazer uma escolha errada. E frente a uma escolha errada, que o livre-arbítrio que Deus nos deu pode trazer consequências que muitas vezes nos doem. Mas Ele não cobra. Diferente do Deus do Antigo Testamento, que mandava maltratar, não. Deus não cobra. Simplesmente permite que a gente possa recomeçar a vida de novo, refazer, perceber o erro, refazer a caminhada e aí acertar. E quando a gente escolhe o certo, a gente já dá um passo longo nas nossas caminhadas. Nos cenários em que a gente está, que nós estamos colocados, no cenário natural, e obviamente todos esses cenários estão sob o olhar de Deus, no cenário natural, obviamente Deus criou o homem e a mulher no sentido de procriação. Era necessário povoar a terra. Vou fazer uma pergunta engraçada, mas assim, ninguém veio de Marte aqui, né? Ninguém veio de disco voador, né? Nem nasceu da toalha, né? Então, nasceu de pai e mãe. Essa é uma lei natural. Isso está no cenário natural das nossas vidas. Lá atrás, mesmo lá atrás, quando a gente era peludinho e corria atrás das peludinhas, foi o primeiro instante que Deus usou, né, da parte biológica, dos casais, dos instintos primários de procriação, e trouxe a humanidade até o que é hoje. Todos nós já fomos peludinhos e alguns já correram atrás das peludinhas, né? Então, muitas encarnações fizeram com que a gente chegasse agora, 2019. Passamos por essa evolução natural. Na evolução moral, é através das nossas relações, dos nossos convívios, em que a gente vai aprendendo com os ensinamentos que vão nos passando e a gente vai criando essa força do moral das nossas vidas. Nós estamos passando por umas certas dificuldades, mas estamos progredindo. No espiritual, são os momentos em que a gente está lá, do outro lado, ou melhor, no lado, né? Porque lá é o lado, aqui é o outro lado. Quando a gente está do lado espiritual, as máscaras não existem. No mundo espiritual, a gente se vê como a gente é. Como o nosso espírito pensa, como o nosso espírito age. E aí, muitas vezes, frente a essas diferenças enormes, a gente se escolhe para vir para cá, mesmo sabendo das diferenças. Esse caminho que eu estou percorrendo é para chegar a essas escolhas que a gente faz e que culminam nesse sítio chamado família. A família, efetivamente, é decorrência de uma lei divina, de uma consequência divina chamada, que até o nosso irmão, nas suas explicações, nos fez lembrar, chamada reencarnação. Esse processo, eu vou usar uma palavra milagroso, que faz com que a gente possa voltar à escola da carne para reaprender aquilo que a gente não aprendeu em oportunidades passadas. A reencarnação pode ser em alguns momentos, sabe assim, quando a gente está meio preguiçoso lá no céu, e no céu gostaram, né? E a espiritualidade bota a mão nas nossas costas assim, vai, assim, meio compulsório, meio na força, né? Eventualmente alguns irmãos precisam desse empurrãozinho, porque se faz necessário voltar à carne, passar rapidamente pelas experiências, principalmente aqueles que cometeram o desvaneio de tirar suas próprias vidas. Mas, por mais das vezes,
nós escolhemos a nossa vinda. Olha que legal. A bondade de Deus, a justiça de Deus, ela em permitir que a gente possa escolher voltar para a escola. Imagine se cada um pudesse voltar para suas escolas, reaprender aquilo que a gente gostaria de reaprender, sem que isso impactasse nas nossas vidas agora, mudasse o emprego que a gente está, o ganho que a gente... Fazer aquilo que a gente mais adora. Fazer aquilo que mais adora, voltando à carne, para a gente poder aprender novamente. A gente pode escolher. E aí, eu crio sempre um cenáriozinho. E aí eu trago a minha mulher, porque ela tem que ser a outra parte da cena, né? Eu não posso ser sozinho, não posso usar uma outra pessoa daqui, que senão depois vão dizer para ela que eu arranjei uma outra mulher aqui na palestra e não vai dar certo para a minha família. Mas imaginemos que nós estamos lá no mundo espiritual, e no caso o nosso irmão vai ser o Clarencio, que nós temos que criar uma cena aqui, e aí está programada a programação das nossas vidas. Ele chama, normalmente as mulheres primeiro, que são mais racionais do que os homens, né? Chama ela e diz assim, ó, tá vendo aqueles homens lá fora? Porque ela está num lugar que ela pode ver os homens lá fora e os homens não podem vê-la. E ela diz assim, e ele diz assim, o seu Clarencio, a dona Elizabeth, que vai ser Elizabeth, ó, tem uns caras ali fora que tu pode escolher para ser teu marido na próxima. Aí ela olha lá para fora assim, que no caso não é tu, né? Era eu que estava lá, né? E olha assim, bah, de novo ele. Ah, mas tá bom. Nessa última aula que eu tive agora, eu sei que a gente tem que realmente se ajustar. Então eu vou de novo com ele, para a gente já começar a se melhorar rapidamente. Ah, tá bom, a senhora escolheu, então agora a senhora se retira que a gente vai chamar o moço lá para ver se por acaso ele vai escolhê-la, né? É assim que faz, né? Escolhe um lado, escolhe o outro. Olha que a senhora fez um risco aí, hein? Aí me chama, né? Porque eu fui o escolhido. Agora ela está do lado da vidraça, em que ela não me vê fazendo a escolha. Aí o Clarencio disse assim, agora está dizendo aquelas mulheres lá, ela está lá tipo assim naquelas filas de achar o bandido, ela está lá embutida no meio, aí ele assim, ó, escolhe a tua esposa que está lá para a tua próxima reencarnação, tu vai ser Edson, mas tens a oportunidade de escolher lá. Aí eu olho e digo assim, bah, de novo com ela. Ela está lá, porque ela sempre me fez bem nas minhas encarnações. A gente pode escolher quem a gente quer, escolher bem quem a gente quer, ou pode escolher das dificuldades para que a gente possa repará-las. Por isso que eu faço essa brincadeira, e deve ser assim, porque ela me atura mais do que eu a amo, né? Aí a gente sai. Tem quem? Agora? Os filhos. Aí agora eu já estou casal lá fora. Bonitão, eu e ela. E os filhos entram e escolhem os pais. Escolhem os pais vendo, como eu falei, pelo cenário espiritual, os espíritos que estão lá fora. Não esse que vos fala agora. Os espíritos, com as suas dificuldades, com tudo aquilo que a gente já fez um para o outro. E aquele que hoje é Ítalo, escolhe nós dois. Depois, aquela que hoje é Maria, também escolhe nós dois. Provavelmente, para que o enredo desse filme não fique enrolado, já foi num dia depois, e eu e ela já viemos em desdobramento, porque senão não ia fechar o roteiro, né? Todo mundo numa hora só lá não dava. Então, a gente já estava encarnado, numa noite a gente vem. Essa brincadeira é para dizer que a gente se escolhe. A sua família lá no seu lar foi escolhida em parte por você. A minha família foi escolhida em parte por mim. Em parte por mim, em parte por ela, em parte pelos meus filhos, em parte pelos meus pais. Há uma conjunção linda de pessoas e espíritos se escolhendo, se permitindo se reencontrar na carne, para depois, com o véu do esquecimento, viverem suas vidas. Pode fazer assim, ó. Então, a partir daí, estabelece-se o caminho divino que o espírito percorre para, dentro do processo evolutivo, ter as condições justas de progresso. A família. Qual a importância da família na visão espírita? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve essa preocupação de fazer a pergunta. Na pergunta 775, ele pergunta assim
aos espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? É mais ou menos como está acontecendo agora, assim, de uma maneira muito generalizada. O que acontece quando as famílias meio que ficam sem as rédeas? Resposta dos espíritos: o aumento do egoísmo. 1, 2, 3, 4 palavras. O aumento do egoísmo. Mas se a gente fizer um pensamento lógico, é o aumento do egoísmo, da individualidade de cada um, deu como pai, dela como mãe, do outro como filho, da outra como filha, da individualidade, do egoísmo pessoal que faz com que as famílias afrouxem seus laços, que por consequência vai gerar muito mais egoísmo dentro dela. É que a gente ainda carrega essa semente do egoísmo muito presa aos nossos espíritos e a gente não se percebe dessa importância, dessa existência, da importância da existência na carne, de aproveitar e já começar a limpar o egoísmo dos nossos corações, apertando os nossos laços de família, apertando nossos laços morais para que a gente possa progredir rapidamente. O mestre, sempre preocupado conosco, faz-nos lembrar, lá em Mateus capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. Eu vou falar. Ele é lembrado das leis, dos mandamentos, ele diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, e amarás também o teu próximo. Ele dá 2 mandamentos num só. Ama a Deus que tudo criou, que te criou também, mas ama o teu próximo que está contigo. Ama aquele que anda contigo. Nosso irmão falava do amor aos inimigos, né? São aqueles que também estão conosco. Então, ama a Deus, lembrando e fazendo-nos pensar, ama a Deus e ama teu próximo. Aí mais para frente, lá em Lucas, ele faz lembrar outros mandamentos. E por incrível que pareça, alguns são repetições dos mandamentos de Moisés, das tábuas que Deus ditou para ele. Ele diz assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não ficará muito na Netflix. Temos que modernizar as falas do Cristo, né? Honra teu pai e tua mãe. Ele faz nos lembrar isso. O 4º mandamento lá das tábuas, né, dos nossos catecismos, que muitos de nós passamos pelo catecismo, ele faz nos lembrar: ama teu pai e tua mãe, fazendo-nos lembrar da importância de amar pai e a mãe. E aí eu quero a ajuda dos pensamentos de vocês. Amar pai e mãe é uma relação de ida e de volta. Eu só amo pai e mãe quando eu sou amado por pai e mãe. Então há um retorno de amor. Ele fala ama pai e mãe pela visão sempre, né, de olhar para cima, né? De a gente olhar para aquele que é maior, para aquele que é divino. E aos nossos olhos, nossos pais e nossas mães são divinos. Então, é esse o exercício. Mas, ao mesmo tempo, pais e mães, olhem e amem seus filhos. Ele faz nos lembrar isso nas letras das suas falas. Mas por que ele faz nos lembrar de ama teu pai e tua mãe, ou ama a tua família, ou ama os teus filhos? No mandamento, honra teu pai e tua mãe. Porque ele sabe que a gente é preguiçoso na lição. Porque é preguiçoso na lição. A lição principal é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, certo? Muito bem. E para amar a Deus é fácil, né? A gente não vê, ele está lá olhando pela gente, é mais fácil. Mas amar o nosso irmão que está pertinho da gente e possivelmente possa ter feito a nós qualquer coisa que seja diferente dos nossos pensamentos, é difícil. É muito difícil. É muito difícil e cansativo. E aí, então, ele dá sinais e dá ensinamentos de como aprender isso.
Se eu tenho que amar a humanidade toda, porque meu irmão é ele, meu irmão é ele, meu irmão são todos vocês, e eu sou seus. Onde está o nosso próximo mais próximo? Se não no pai e na mãe, se não no meu filho, se não na minha esposa, naqueles que formam o meu sítio familiar. Então, o mestre faz esse apelo aos nossos corações de que comecem os seus estudos. Como se aqui fosse um cursinho. Só não montei uma música para ensinar a matéria para vocês. Mas comecem os ensinos de amor amando dentro de casa. Mas eu sou assim uma pessoa visionária, eu quero ir lá na África, amar meus irmãos, trabalhar lá na África, trabalhar lá na Ásia, trabalhar longe. Aí esquece de amar em casa, que é bem próximo. A gente é assim. Nós somos assim. A gente cria planos lindos, grandes, e os simples muitas vezes a gente deixa passar por entre os dedos. Mas isso faz parte da nossa caminhada. Por isso que ele nos exortou a ama dentro de casa primeiro. Ama a família dentro do teu lar, que é a família onde tu estás inserido. O Raul Teixeira, o espírito. É um espírito, obviamente, mas ainda, coitadinho, está ali tá em pezinho ainda, né? Tá lá na Feira do Livro, lá no Rio de Janeiro. Ele, no livro Minha Família, o Mundo e Eu, faz uma lembrança assim, ó, muito legal isso. A família biológica, é a humanidade em miniatura. Aí eu comecei a pensar, eu digo assim, é verdade, né? A gente faz guerra, a gente ama, a gente briga, a gente xinga, tudo dentro de casa. Tudo que pode acontecer no mundo, a gente consegue falar no WhatsApp dentro de casa, gente. Eu estou falando com o chinês no WhatsApp e ao mesmo tempo estou falando com a minha mulher que está sentada na beirada do sofá. Então a gente faz tudo. A família biológica é a miniatura da humanidade perfeito. Mas ele quer dizer isso no sentido de que tudo dentro da família, tudo que acontece na humanidade, todos os problemas ou coisas boas também acontecem na família. Então, é a escola perfeita para o nosso aprendizado. É a escola perfeita, nós estamos numa escola perfeita para o nosso aprendizado. A miniatura da humanidade guardada em 4 paredes, que é o nosso lar. O nosso lar, no caso, a nossa casa, né? Porque não o nosso lar lá de cima. O nosso lar a gente vai depois. Talvez já passemos por lá, né? A família como amor e causa e efeito. Chico, no livro Em Família, no capítulo Em Família, capítulo 117, eu não anotei o nome do livro, mas foi o último livro, Caminho, Verdade e Vida. Isso. Foi o último livro que a gente estudou lá no nosso grupo. No capítulo 117, Emmanuel disse a Chico, e ele escreveu: é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existe uniões casuais no lar terreno. A gente escolhe, né? Não há sorteio no globinho, a tu com tu, tu com tu. Não, a gente foi escolher. O Clarencio permitiu que a gente nos escolhesse. Preponderando aí, por enquanto, as provas salvadoras e regenerativas. Então, além de a gente ter se escolhido, a gente já procurou no outro aquilo que a gente vai poder se ajustar naquilo que a gente no passado, por ignorância nossa, tenhamos cometido de erro para com o outro. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar. Antes de a gente ser o melhorzão, vamos trabalhar em prol do todo, em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representará a realização essencial. Talvez essa revelação de que as famílias que a gente tem são as que a gente escolheu pode fazer alguém hoje ir embora triste, né? Porque estava botando culpa em Deus porque tinha montado a família e agora acabou descobrindo que foi ele mesmo que montou, né? Coitadinho de Deus, né? Não, ninguém tem um fardo maior que possa carregar, porque exatamente a espiritualidade deixou-nos escolher os nossos
queridos, mesmo aqueles que tenhamos a ele feito alguma coisa de ruim e talvez ainda nos nossos corações não sejam tão queridos ainda. Mas no sítio da família vamos conseguir reajustar. Quais os desafios das famílias atuais? A transição planetária, que é um assunto que já foi tema de diversas palestras, na verdade, que é só um momento das existências nossas e do mundo e de toda essa corporação espiritual que habita a Terra, seja ela dos 8 bilhões que estão encarnados e dos quase 30 bilhões que estão lá esperando, faz um efervescer de nascimentos de espíritos de todos os matizes morais. Efetivamente, a espiritualidade que vem arrumando a terra, vem consertando, vem aparando as arestas de tudo aquilo que está acontecendo com o nosso querido planetinha, mas obviamente com a humanidade, e quer que ela dê um passo à frente em regeneração, faz com que oportunize a muitos irmãos espíritos, e aí quando a gente fala de muitos irmãos espíritos, são os de Sara. Os de Criciúma não. De Criciúma já é a turma que está dando chance para os que precisam se reajustar. Lê do engano nosso. Ah, mas estão procurando nas profundezas da terra trazer os espíritos para fazer uma reencarnação em que eles vão se reconhecer no bem, e se não se reconhecer no bem, como diz o Bacelli, vão para outro planeta ser ração de dinossauro. Ah, mas é porque é da profundeza da terra. Eu não sou da profundeza da terra. Talvez a turma da Isara seja da profundeza da terra. A carne esconde os nossos espíritos. O cenário espiritual é aquele em que nós aparecemos exatamente do jeito que a gente é. Eu não sei se eu vim da profundeza da terra e agora me deram a oportunidade de conhecer o espiritismo para me dar um jeito em mim mesmo, senão eu vou ser comida de dinossauro. É fácil dizer que o saneamento do mundo espiritual está sendo feito e são os outros espíritos que estão tendo a oportunidade. Não, nós estamos tendo a nossa oportunidade. E vai lá que eles precisam de um administrador lá no outro planeta, de um médico no outro planeta que já aprendeu a medicina, do engenheiro, que na moral está meio deslizando. Nós vamos precisar lá fazer um Egito lá no próximo planeta. Vamos levar esse, que não está se fazendo certinho. Um administrador sou eu, né? Porque se eu não me botar, eu saio daqui, vocês vão me bater, né? Um médico, um estudioso, que intelectualmente está avançado, mas moralmente atrasado. Então a gente... É a turma da Isara que vai primeiro para o planeta lá, não se preocupe. É a turma do Consolador que vai primeiro. A turma do Círculo da Luz vai depois. Vai depois povoar a Terra em regeneração, eu queria dizer. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente faz. Porque as oportunidades são iguais para todo mundo. E realmente isso está acontecendo. E esse efervescer de espíritos que recebem a chance fazem com que nasçam gente. E onde eles nascem? Se não nascem de um disco voador, nascem na onde, Esther? Nas nossas famílias? Posso responder para ti? É porque senão vai que ela me fala outra coisa e me tira. Eu confio nela. Olha só. Aí ele nasce, sabe aonde? No meu filho. Em mim. Mas vamos falar como se fossem filhos. Eles podem estar nascendo como filhos agora. E sabe lá... Porque imagine, né, se a mãe estivesse lá no parto, 9 meses, esperando seu filho, muito legal. Puf, esse é o som do nascimento de uma criança. Nasce a criança... E do lado dela tem um fax, porque eu sou da época do fax, e aquele fax vai soltando uma folha, e aquela folha não termina mais, aí termina a folha, o médico rasga, entrega para a mãe, daí a mãe pega a folha e olha. Esse cara já me matou na vida passada,
Eu também matei ele. Ah, mas depois ele me matou de novo, então ele já matou 2 contra 1. E aí a gente descobre que o filho que acabou de nascer é alguém que do nosso passado nos fez muito mal. Ah, não tem amor de mãe. Naquela hora ela vai dizer assim, ó, bota de volta que eu não quero. Não tem isso. Não dá para mandar de volta. Nasceu o filho que a gente escolheu lá, antes, num desdobramento noturno. Tem gente que não vai dormir mais agora, né? Num desdobramento noturno, a gente foi lá e escolheu os nossos filhos, e eles vieram. E muitas vezes a gente, lá em compaixão, escolheu espíritos que a gente via como espíritos mesmo daquilo que eles faziam, e vamos dar uma chance para que recuperemos-nos na nossa família. E aí nascem os filhos. É isso que a pergunta faz. Qual o desafio novo das famílias frente ao Espiritismo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitissem aos filhos e que fossem 2, e não um somente. Amá-los, educá-los, botei essa palavrinha lá, e cuidar deles e fazê-los progredir. Olha que legal. Amar, educar, cuidar deles e fazê-los progredir. É essa a informação principal da família. Mas antes, quero lembrar que dizia aos homens, principalmente, que dizia assim, ó, filhos transmitissem aos filhos e que fossem 2, e não um somente. Entender? A educação é do papai e da mamãe. Não foi eu, Edson, que veio da Isara, que é da turma que vai para o outro planeta aqui, lembrar todo mundo. Não. Os espíritos disseram, a educação da família é compromisso do casal. Ai, Edson, não era da professora? Não. A professora vai ensinar o Y ou U. Nós vamos ensinar moral para os nossos filhos. Esse é o nosso compromisso. Eu aprendi uma definição de filho novo outro dia que eu ri muito. Vendo, acho que era do Feitosa. Eu acho que foi, não recordo agora. Porque a gente conhece a aborrecente, certo? Ela riu, né? Tu virasse a cabeça, né? Olha, não faz assim, não olha para a mãe. Os aborrecentes, é só chegar ali pelos 14 já começa a querer ser individual e toca o barco para frente. Mas a gente não lembra de uma outra turminha, né? De uma outra turminha que no filmezinho que eu vi criou uma definição muito legal, chama-se crianças. Aí eu comecei a pensar, não, né? Criança? Aí eu pensei, uma definição de criança. Criança que quer o que quer no supermercado. Rolando e berrando no supermercado e o pai não sabe e a mãe não sabe nem enfiar a cabeça. Aquele é um estilo criança. Em que ele, na sua personalidade, que nós não conseguimos podar, se transforma numa onça em praça pública e faz a gente passar a maior vergonha. Tipo, todo mundo olha assim e diz, não educou essa criança. A gente suou todo o sangue que tinha, tentando domar aquele espírito pequenininho. O fax dele devia ser imenso, né? O fax dele devia ser imenso. Não riam que vocês já foram crianças também. Eu fui uma criança. São esses espíritos, e obviamente a gente só faz uma brincadeira no sentido de que nós temos que estar alerta com relação aos nossos filhos. Aos nossos netos, não. Aos nossos filhos.
prestar atenção nas tendências que eles começam. Por quê? Nessa fase até os 7 anos, em que o espírito está liberto ainda, né, relativamente liberto, eles estão, ao mesmo tempo, aprendendo as coisas novas, recebendo, como diz a expressão, o imprint, né, recebendo com muito... o espírito é muito permeável aos novos conhecimentos, eles estão aprendendo muito rapidamente, mas, ao mesmo tempo, eles dão os flashes de como aquele espírito reagiu nas outras vidas e ainda tem no seu espírito marcado algumas coisas a serem arrumadas. É aí que a gente tem que prestar atenção. Ah, não, meu filho tem uma personalidade forte. Tem. Ele faz tu passar vergonha no supermercado, uma personalidade fortíssima. A gente tem que prestar atenção nisso. Estou falando não só para os pais, porque eventualmente seremos pais, mas todos somos filhos, né? Então, vamos passar por esses caminhos todos, prestar atenção nessas dificuldades. Mas por que a gente está falando nisso? Porque chegou um momento das nossas existências como espíritas, ou como aqueles que querem seguir o ensinamento do Cristo, a moral do Cristo, que nas nossas vidas foi abolido o muro. O muro do... deixa que depois a mãe vai ver. Não, deixa que a escola resolve. Não, deixa que o mundo ensina. Não. Não há mais muro para a educação das nossas famílias se a gente quer seguir o ensinamento do Mestre na moral do Mestre. Ele nos exorta a amar a humanidade. E se a gente quer amar a humanidade, nós temos que começar amando, e amar nossos filhos significa educá-los. E tem uma coisa que eu vou lembrar vocês. Educar filho é estar educado, hein? Não dá para educar filho fazendo coisinha errada. Porque o filho vai prestar atenção no que a gente faz, baseado naquilo que a gente fala. Eu digo uma coisa e faço outra. A gente tem que estar atento de que realmente é necessário que a gente faça uma mudança das nossas vidas. Não é fácil, né? Não é fácil, por isso que a gente vem no centro espírita pedir ajuda. Fazer uma mudança nas nossas vidas para que os filhos da gente observem. E é isso que o Espiritismo quer de nós. O Espiritismo não quer festa, não quer... Não, o Espiritismo quer o seguinte, que a gente faça uma análise das nossas vidas e perceba como que está o fio das nossas famílias, aquele fio que vai ligando. Eu vou me exemplificar, eu vou me tornar como exemplo agora, me permitam. Dizem que palestrante não pode se usar como... Mas como eu não vou ser comida de... Já sou palestrante, não vou ser comida de dinossauro, já estou evoluído, eu posso me usar como um exemplo, né? Então vamos lá. Eu era uma criança. E o pai só me faltava enjaular. Porque tudo que eu fazia, de vez em quando levava um chulepe. Meu pai, eu tenho orgulho da educação que meu pai me deu. Eu não tenho do que eu fiz. Casamos, porque casar sozinho não dá, né? Casamos, tivemos os nossos filhos. A educação que a gente propôs para os nossos filhos foi completamente diferente, até porque meus filhos já não eram criança, já eram bicho manso. Uma educação completamente diferente da que meu pai me deu. E o meu pai me deu aquilo que ele sabia me dar. É isso que a gente tem que lembrar. Nossos pais deram a educação que eles tinham para dar para a gente. Com amor. Mesmo que de vez em quando a cinta cantava, mas era com amor. Porque eles queriam que a gente andasse na retidão. Tirando o Padre Bernardo que entregava a gente, para depois a gente apanhar em casa, o Padre Bernardo entregava a nós toda a vida. Saía 2 minutos antes de terminar a missa, Alfredo, teu filho saiu mais cedo. Pimba. Não ia para a Lagoa no domingo. Castigo. Então, era isso. Nossos pais aplicaram alguns castigos na gente que era o jeito que eles tinham para domar as crianças daquela época. Nós não precisamos mais. Aí agora eu vejo os meus filhos, ou meu filho, né? A Maria só está treinando, com os netos. Diferente completamente do jeito que eu eduquei eles e diferente, muito completamente diferente do meu jeito do meu pai. E bom, porque
Porque de vez em quando a gente está fazendo alguma coisa e a minha neta mais velha, a Júlia, olha para nós e diz assim: ô vô, não grita com a avó, né? O não grita com a avó tem dois sentidos. Eu posso estar brigando ou falando alto, porque eu sempre falo alto. Então ela não entende que a gente fala alto com os braços assim e ela acha que a gente está brigando. Né? De vez em quando tá. Aí ela diz assim: ô vô, não briga com a avó. É já, sabe? Qual a brincadeira dessa história? É assim, ó. Não importa como meu pai me... Né? Não importa no sentido daquele meio lá. Não importa que o meio que eu eduquei meu filho. Não importa o meio aqui. O que que importa? Importa que a gente observa que na linha das nossas existências tem um proceder certo. É isso que a gente... Lembrem das suas famílias. Vão agora fazer um exercício. Corram mentalmente para suas famílias. É isso que a gente tem que ver. Cada um tem suas dificuldades nas suas casas. Cada um tem seus filhos diferentes. Cada um tiveram seus pais diferentes. Não é a mesma coisa. Não existe uma receita. Família é um sítio de almas. Mas não tem uma receita para isso. Mas o Espiritismo nos ajuda a proceder dentro dela. Que é o quê? Como que eu transfiro a herança moral para frente? Mesmo que os netos depois xinguem a gente e façam a gente passar vergonha. De vez em quando ela fala cada coisa que derruba a gente do cavalo, né? Aí a gente já quer... é criança cristal, é jeans. É a cinta do passado batendo agora com a língua, né? Na gente. Eu vou pegar mais uma linha aqui. É isso que o Espiritismo faz nos propor com carinho. A lembrança daquilo que a gente está aplicando nas nossas famílias. Para que neste sítio de amor, onde encontra-se os corpos de carne e os espíritos, possamos nos alinhar nas nossas existências. Para nós finalizarmos, a Joana de Ângeles faz uma lembrança muito legal no livro Constelação Familiar, escrito por Divaldo Pereira Franco. A gente quer... Quem quer um mundo melhor? Eu não estou esperando para levantar a mão, eu sei que todo mundo quer um mundo melhor. Quem quer uma sociedade melhor, justa, fraterna, carinhosa, que aceite todo mundo? Quem quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas a gente está esperando que a sociedade faça isso, né? Que ela se transforme, que o mundo se transforme numa coisa melhor, que a sociedade se transforme numa coisa melhor, que a nossa família se transforme numa coisa melhor. Aí a Joana diz assim: o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Então, se a gente não mudar a psicosfera, o comportamento, a vida nossa e da nossa família, não haverá mudança no mundo. Vai demorar para haver a regeneração nesse querido planeta chamado Terra. Então, o que o Espiritismo, o que a doutrina espírita faz nos lembrar com esse contexto que é a família, que é o sítio que abriga as nossas existências? Reviver os valores cristãos, e o nosso modelo maior é Jesus, que o Mestre, por excelência, nos cuida. Só uma lembrancinha, falando lá das nossas crianças, né? E falando do ensinamento moral. Mas Edson, qual a receita então? Eu agora sou o chefe, sabe o chefe, né? Faz comida, dá receita, né? Eu agora sou o chefe espiritual para dar uma receita de como educar uma família. Faça o simples. Não inventemos. Façamos simplesmente o que o Mestre nos ensinou. Parece uma resposta piegas, mas não é. Mas não é.
Está lá, o receituário está aqui. Esse é o receituário da melhoria das nossas existências. Por isso que o primeiro lembrete que eu faço do que a doutrina espírita nos lembra é a moral do Cristo. A doutrina espírita é, em uma brincadeira de analogia, é isso aqui, ó. Óculos. A gente viveu muito tempo das nossas vidas meio que ofuscado pelas coisas do mundo. Chega um momento que a gente começa a participar da doutrina espírita, ler de doutrina espírita, estudar de doutrina espírita, e aí chega um momento que as coisas vão... Eu olho aqui para as letrinhas, não é mais um risco preto. Tem palavras, ela dá clareza para os nossos olhares espirituais. Ela permite que a gente perceba que as falas do Cristo têm significado nas nossas vidas. Ela tira a nossa miopia espiritual. E aí eu falei, e a mudança inevitavelmente vai começar pela gente. Devemos estudar, devemos aprender a nos melhorar. Por quê? Através da doutrina espírita, através dessa rica doutrina que Allan Kardec codificou com um magnífico trabalho. Vocês já assistiram o filme Allan Kardec? Assistam. Aí vocês vão perceber o que aquele homem fez. Faz, né? Está feito. Ele fez a doutrina espírita à luz de velas e a pena. Sabe o que é pena, né? Pena eu tenho dele. A pena. Tudo isso que a gente tem agora para usufruir, para melhorar nossas vidas, ele fez à luz de velas e a pena. Não foi com Ctrl+C, nem com Ctrl+V. Não com Google. Foi a pena, a estudo, a esforço, a suor, a muita perda de sono. A doutrina espírita dá acolhimento, dá clareza e dá suporte para desabrochar os nossos melhores sentimentos de ensino e de aprendizado. Que Jesus possa nos abençoar sempre mais para nos orientar nas nossas vidas de educadores, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja no futebolzinho, seja no grupo de mães. Que Ele nos ensine, que nos permita ter a clareza de ser educadores morais de onde a gente estiver. Que assim seja. Obrigado ao nosso irmão Edson pela brilhante palestra. Nós também devemos nos lembrar que pelo Espiritismo a gente tem ainda muita chance. Porque nascemos imperfeitos, mas pela nossa transformação nós vamos passar a ser espíritos bons, espíritos puros e vamos chegar a ser um espírito de escola. Vamos chegar a ser um espírito de luz. Vamos chegar a ser um espírito que fica lá no lado de Jesus. Então, nós temos muito tempo ainda para fazer essa transformação. Mas eu repito, não percamos tempo. E que tenhamos fé em Deus, que tenhamos fé no futuro, acreditando numa fé raciocinada, acreditando na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus. E vamos agora ao final do nosso encontro de hoje, pedindo pela magnetização das águas, que Deus, na sua infinita bondade, possa derramar todas as bênçãos necessárias sobre aquelas águas que lá estão colocadas. Que essas águas sirvam de bálsamo para as nossas dores, para as nossas aflições, que sirva de bálsamo para o nosso espírito,
que possamos tirar dela tudo aquilo que nós precisamos para dar continuidade a essa vida. Pedimos pelos nomes de encarnados e desencarnados que se encontram nas urnas, irmãos nossos, irmãos próximos, que a espiritualidade amiga possa encaminhá-los, auxiliá-los, também na caminhada do outro lado, da verdadeira vida. Pedimos pelos doentes que se encontram nos hospitais, os doentes abandonados dentro dos asilos, nas creches, os doentes abandonados nas ruas. Pedimos pela infinita bondade de Deus, que cubra com seu manto de luz a cada um desses pequeninos. Pedimos pelos nossos idosos, pelas crianças abandonadas, por aqueles que estão presos por um motivo qualquer, mas que estão lá. Que a sua retenção sirva para aprender e para se libertar. E nesse momento vamos para o passe coletivo. O passe é uma transfusão de luz que entra pelo topo de nossa cabeça e vai se espalhando por todo o nosso corpo, por célula a célula, órgão a órgão, nos dando aquela paz infinita, nos dando a tranquilidade, porque nós temos fé, e esta fé faz mover montanha. Recebemos, pois, esse manancial de luz sobre nós, que possamos levar essa luz aos nossos familiares, para aqueles que não puderam aqui comparecer na noite de hoje. Que levamos essa luz e essas vibrações positivas para todos os nossos amigos, os nossos próximos, não só aqueles dos nossos familiares, mas o nosso próximo, que faz parte da fraternidade universal. E assim, meus irmãos, nós acabamos os trabalhos da noite de hoje, convidando-os para que quinta-feira que vem retornamos a esta casa para dar continuidade à nossa transformação. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos nas tentações. E que assim seja. Uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.